Nessa cerimônia, justamente a esperança, a resistência, a resiliência do nosso setor primário diante das dificuldades, essa característica especialíssima de quem empreende no campo. Todo empreendedor, em qualquer área da economia, deve ser respeitado e prestigiado. Mas no setor primário a gente tem uma situação ainda mais especial, porque empreendem a céu aberto, ou seja, se submetendo ao imponderável do clima, cada vez mais trazendo situação imponderável. Nós saímos de estiagens diretamente para enchentes, com o período do Laninha, do El Ninho, e agora com a perspectiva aí de um Laninha moderado ou uma neutralidade climática. A gente torce para que se encaminhe uma situação de neutralidade climática, mas isso tudo é expectativa, em função do que o planeta vai apresentar no comportamento do meio ambiente para a nossa condição de produtividade. E por isso quem empreende no campo merece especial respeito e consideração por parte não apenas de governos, mas da sociedade como um todo. Do lado do governo, o nosso trabalho ao longo desses últimos anos, vamos lembrar aqui que o governo que nós assumimos lá em 2019 tinha uma incapacidade de investimentos, não conseguia pagar nem as contas básicas no final do mês. Então todo o esforço desses últimos anos foi trazer o governo para voltar a fazer o básico bem feito, que não era feito, O Estado não conseguia sequer tapar buracos em estradas, não conseguia pagar o salário dos servidores e, consequentemente, não conseguia também fazer investimentos robustos nas áreas mais críticas. Ao longo dos últimos anos, uma série de reformas que nós implementamos trouxeram o Estado para a capacidade de sustentar, pagar os passivos acumulados, pagar suas contas em ordem e abrir espaço para investimentos. E por isso, um dos principais pontos aqui que é demandado por quem trabalha no campo é infraestrutura, porque a velha frase que se diz, da porteira para dentro consegue ter muita eficiência, da porteira para fora se submete justamente às dificuldades de um Estado que não tinha a capacidade de investimentos. E na logística isso se expressava em pelo menos 2 pontos muito críticos aqui no Estado. Não que a gente ainda não tenha problemas, temos dificuldades, mas a gente vai superando essas dificuldades aí nesses últimos anos. As nossas estradas, o Estado investia 150 milhões de reais em média por ano nas estradas gaúchas. A gente está investindo mais de 1 bilhão de reais por ano agora, e é por isso que a gente consegue fazer obras tão importantes como é Tupanciretã-Santa Tecla, prefeito, que está já com mais de 90 milhões de reais em investimentos. Faltam 60 milhões de reais para fazer a conclusão dessa obra, e eu quero também aqui já anunciar que nós fizemos reuniões recentemente no governo. Em breve nós vamos anunciar que nós vamos incrementar o valor disponibilizado. Como a gente passou por cenários de incerteza da arrecadação do Estado, por conta justamente da calamidade, a gente estava com um ritmo de liberação de recursos mais conservador. Agora que a gente tem uma situação mais confortável da recuperação das contas do Estado, nós vamos colocar um cronograma mais agressivo nessa obra, liberando mais recursos, e eu posso dizer para vocês aqui que nós vamos encaminhar a conclusão dessa obra no ano que vem. No ano que vem, até o final do ano, a gente vai estar garantindo o encaminhamento à conclusão da obra de Tupanciretã-Santa Tecla, totalizando mais de 150 milhões de reais de investimento nessa obra. E aí, prefeito Bernardo, nós vamos poder encaminhar o restante desse trecho, que vai ser Tupanciretã a Júlio de Castilhos, a 527. Nós pegamos o projeto que já existia, um projeto antigo, determinei que fosse feita a atualização, tem uma empresa fazendo a atualização deste projeto nesse momento, e no ano que vem a gente encaminha para licitação para fazer essa pavimentação desse trecho também aqui a Júlio de Castilhos. O que é uma prova desse nosso respeito ao nosso setor produtivo, porque é fundamentalmente para atender a movimentação desta produção e, claro, das pessoas que circulam. O prefeito ainda me mostrava, o prefeito Bernardo, justamente, do Instituto Federal, que
está na margem desta rodovia e das tantas pessoas que trafegam pela rodovia no trecho a Tupanciretã sem ser pavimentado. Mas não apenas, né, a parte das estradas, a movimentação no porto de Rio Grande, por exemplo, por onde escoa boa parte da nossa produção, encontrava o porto em condições de escoamento dessa produção com restrição, com custo maior, por conta da incapacidade do Estado de manter a dragagem do canal de acesso do porto. E nós temos agora, com as contas equilibradas, os recursos do porto ficam integralmente no porto, não são mais tomados pelo Estado para fazer pagamento de salários no final do mês, e ficam lá para fazer os investimentos que ajudam a garantir que não haja a restrição de navegação por conta do assoreamento do canal, como já aconteceu num passado não muito distante aqui no estado, gerando encarecimento do custo aí de logística, né, da exportação pelo Porto de Rio Grande, entre outras ações que nós estamos empreendendo nesse setor de logística. Mas nós também avançamos, é importante mencionar aqui, na busca aí por blindar a nossa produção desses períodos de estiagem. Então, aqui foi mencionado, foi referido, a gente tem avançado muito na mudança do processo de licenciamento para barramentos e para os pivôs, né? Quando nós trabalhamos irrigação com a característica dos pivôs. Recentemente, na Expo Inter, nós anunciamos a dispensa da licença ambiental para os pivôs. A licença fica agora restrita para o barramento e ampliamos o escopo em que os municípios podem fazer o licenciamento diretamente até 25 hectares, não apenas para açudes, mas também para barragens agora, para nos ajudar a acelerar processos de licenciamento em reservação de água e irrigação. E, além disso, nós já temos um programa que foi lançado no início do ano, que é o Super Estiagem, onde o Estado paga um prêmio para aqueles que fizerem os investimentos em irrigação, que é, ao invés de fazer o subsídio nos juros, né, a opção que fizemos foi para que nós coloquemos a partir de um edital, se apresentam os produtores, apresentam seus projetos e, em seguida, feito o investimento na irrigação, o Estado paga até R$100 mil como um prêmio que ajuda a cobrir custos, seja dos financiamentos ou seja do seu recurso direto que tenha sido investido. Então nós vamos, eu quero, né, dizer isso, falei lá na Expo Inter e refiro aqui novamente, é tão estratégico para o Estado ampliar a irrigação nas nossas lavouras, que da nossa parte, no nosso governo, não haverá restrição financeira e orçamentária para este programa. Nós vamos garantir tanto recurso quanto for demandado aí, para que a gente consiga aumentar a produtividade, porque não se trata apenas dos períodos das secas mais severas ou das estiagens mais severas, mas do que a produtividade pode ser ampliada por garantir pela irrigação a condição do enchimento do grão, pela irrigação no momento adequado. Isso aumenta a produtividade, mesmo em períodos fora das secas mais severas. E, claro, blindar as nossas lavouras em períodos mais críticos, como os que nós vivenciamos frequentemente nesses últimos anos. E poderia citar outras iniciativas, né, do governo do Estado aqui, ligados ao nosso setor primário, como, por exemplo, os investimentos que temos feito na segurança pública para o setor rural, porque nós temos ampliado as operações agro-oros para o enfrentamento de crimes rurais, ampliado a atuação do Estado através da delegacia online do agro, das DECRABs, né, para combate, além dos crimes rurais, aos abigeatos. Nós estamos ampliando essa presença para reduzir crimes na zona rural do Estado, a partir do incremento do efetivo policial que este governo tem feito, porque todos os governos anteriores ao nosso entregaram sempre
menos efetivo policial do que o que receberam. Iam se aposentando policiais e o Estado, quebrado, não conseguia sequer repor aqueles que se aposentavam. O nosso governo foi o primeiro, em décadas aqui no Estado do Rio Grande do Sul, que terminou um mandato com mais policiais do que o que recebeu. E nós vamos incrementar ainda mais nesses próximos 2 anos, até o final desse mandato, essa força policial para mostrar que nesse Estado tem ordem, tem regra, tem polícia, tem Estado presente em todas as áreas, não apenas nas regiões mais adensadas, como também no interior, para garantir a quem produz que tenha o seu patrimônio e a sua vida, naturalmente, assegurado. Inclusive, também para manter a ordem na zona rural, não tolerando qualquer ameaça à invasão e a desrespeito à propriedade privada, porque isso é elementar para um Estado que produz, que quem empreende, quem trabalha, quem produz, tenha o seu patrimônio garantido e assegurado. E além disso, poderia citar outras ações como aquela em que a Farsul muito nos demandou para que a certificação de origem, os registros de defensivos agrícolas fossem dispensados da certificação na origem para poder permitir regularmente a aplicação também de defensivos aqui no Estado. Então, aumentamos de 2 bilhões de reais a participação em crédito agrícola oferecido no Banrisul para mais de 10 bilhões de reais ao longo dos últimos anos, também amplificando a participação do Banco do Estado no agronegócio. São muitas as ações que nós temos empreendido em direção ao agronegócio no nosso Estado e falo isso, menciono aqui tudo para vocês, para que se sintam estimulados, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, que continuem apostando com dedicação na produção, porque nós, apesar de todas essas dificuldades, a nossa Emater aí faz o levantamento e temos a expectativa de chegar a quase 7 milhões de hectares de plantio e mais de 21 milhões, quase 22 milhões de toneladas de produção da soja, o que, se for confirmado, deverá fazer com que o Rio Grande do Sul reassuma a 2ª posição em produção de soja no Brasil, e isso é demonstração da importância que essa cultura tem para nós e naturalmente tem que estar, portanto, no olhar atento do Estado, do governo e de toda a sociedade. Muito obrigado a todos aqueles que empreendem, que apostam e que fazem a riqueza do nosso Estado. Obrigado, governador.